Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 6. Para a gente poder ler a partir do versículo 14, eu vou explicar para vocês rapidamente o que está acontecendo aqui, tá? Jesus, ele saiu da Galileia, né? Estava ali naquele mar chamado Tiberíades, né? E ali ele estava próximo à festa da Páscoa e ele viu que tinha muita gente seguindo ele. Tinha muita gente seguindo ele e aquele povo estava com fome. Aí ele então fez uma pergunta para os seus discípulos: escuta, como é que a gente vai alimentar esse povo aqui todo? E um deles, chamado Filipe, falou: Senhor, se a gente tivesse, nem que a gente tivesse tanta quantidade de dinheiro, a gente ia conseguir alimentar esse povo todo. E Jesus tinha feito aquela pergunta com um propósito específico, que era tentar ver se o povo estava sendo alimentado. Jesus tinha feito essa pergunta específica para os seus discípulos, para ver se eles estavam sendo carnais ou espirituais. E ele percebeu que Filipe estava sendo carnal, estava olhando aquela circunstância com os olhos naturais. Porque Filipe logo pensou quanto ia custar pão para alimentar aquele povo todo, né? E Jesus fez um milagre da multiplicação dos pães, né? Onde naquele dia 5.000 homens e suas famílias foram alimentados. A gente lendo hoje, né, não dá nenhum calafrio, né? Porque a gente está acostumado a ler isso daqui, parece já algo normal. Ah, Jesus multiplicou 5.000 pães ali naquele lugar, daquelas pessoas. Isso é um termômetro para a gente ver se a gente está pendendo para a carne ou pendendo para o espírito. Quando a gente lê uma história dessa, e isso parece que fica registrado só na nossa cultura, no nosso conhecimento, se isso não mexe com a gente mais, isso é um sinal de alerta. Eu estou na introdução e eu vou precisar que vocês tenham paciência comigo hoje. Talvez eu avance 10 minutinhos mais do que a gente tem para conversar. Né? Essa semana vai ser uma semana legal. Vai ter Dia dos Namorados, né? Nós, inclusive, estamos fazendo um jantar e eu quero reforçar o convite para quem puder estar conosco. Vai ser um tempo de comunhão, né? Vai ser um tempo bem interessante. Mas daqui a pouco eu vou voltar a falar dos namorados, porque a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Nós vamos ler um livro que fala um pouco sobre isso. Mas é importante a gente voltar mais para as coisas do Espírito. E para isso, eu idealizei uma série de palavras, serão 5 palavras. Isso indica que até o primeiro final de semana de julho, primeiro domingo de julho, nós vamos estar concatenando um assunto. E eu vou convidar o pastor Antônio Carlos, pastor Walter e pastor Beto para me ajudar nessa série de palavras. Depois eu vou conversar com eles. Onde o objetivo principal é nós identificarmos que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e que habita num corpo. Nós somos seres espirituais. E nós precisamos ter uma rotina espiritual, fazer exercícios espirituais, nós precisamos andar mais no Espírito. Ainda que presos a essa carne, até a volta de Jesus, nós precisamos cuidar mais das coisas do Espírito. E esse é o nosso papel como igreja. Nós precisamos ser relembrados disso, de que o mundo não se resume a essa matéria, aquilo que nós estamos enxergando,
Especialmente se há no nosso coração uma expectativa de viver eternamente com o Senhor. Porque a carne não consegue entender isso, a nossa mente não consegue explicar isso. Mas isso é uma convicção que o Senhor coloca no nosso espírito, Toninho. Que nós somos salvos, que nós viveremos eternamente com Ele. Que existe uma vida eterna para ser vivida e ela já começou. Como você conversa sobre isso, vovô Paulo, com alguém sem ser espiritual? E as pessoas não vão entender. Né? E o que nós vamos ler agora trata sobre isso. Hoje, eu quero apresentar para vocês o Jesus, o pão da vida. E se eu falar para vocês, né, André, o que é o pão da vida? Sua mente vai percorrer aí pão, tentar arrumar sentidos, tentar arrumar significados. Talvez você já saiba e está tudo bem. Mas certamente não é algo que você encontra na Marissa, na padaria. Pão da vida. Eu nem sei se já deram para algum tipo de pão o nome de pão da vida. Mas eu não estou falando de algo que você encontra na padaria. Mas aquela multidão, segundo Jesus, estava atrás desse tipo de pão. Vamos ler a partir do versículo 14? João capítulo 6, a partir do versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam num barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente se contextualizar no decorrer do texto. Deu para perceber que, além da multidão, os discípulos também estavam sendo carnais? O cenário era o seguinte, Dani: os caras estavam no barco, veio uma tempestade, e Jesus veio andando sobre o mar. Dá para você, do ponto de vista carnal, entender isso? Material? Não dá. Eles não tinham resposta com aquilo. Eles ficaram assombrados com aquela cena de Jesus andando. E Jesus falou: não temam. Jesus falou: não tenham medo. Aquilo que eles estavam enxergando com os olhos naturais, eles não estavam conseguindo discernir no espírito. E então, de boa mente, porque Jesus mandou eles acalmarem um pouco. Sabe, aquela tensão entre a realidade que eles estavam enxergando e aquilo que a mente deles não conseguiu explicar. Jesus estava falando: não tema, calma. Deixa eu lembrar para vocês um episódio quando Paulo e Silas estavam na prisão e veio um terremoto e algo assombroso aconteceu naquele dia. Qual foi a primeira reação do carcereiro? Eu vou me matar. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive, de ficar apavorado diante de uma experiência espiritual, de algo que você não consegue explicar. É um misto de temor e pavor, porque nós não conseguimos explicar o que está acontecendo. E eu quero que nós, como igreja, experimentemos isso. Eu quero que a gente nade naquelas águas profundas onde o nosso pé não alcance no chão, para que a gente seja guiado pela nossa mente, pela nossa alma somente.
e se deixemos ser guiados pelo Espírito Santo. Existe um lugar onde o cristão é chamado para viver, onde a mente dele não consegue explicar tudo, onde o conhecimento dele não é suficiente para que ele traga respostas para o que ele está vendo e experimentando. Era isso que estava acontecendo aqui. Tá? A nossa natureza, às vezes os nossos pais, a escola que a gente frequenta, o nosso chefe no trabalho, eles nos apontam para a independência, para a gente aprender como viver, como sobreviver, como obter as coisas que são necessárias para manter uma vida. Mas tudo isso, uma vida carnal, humana, terrena. E o pastor de vocês aqui está tentando apontar vocês para uma vida que vai além disso. Um caminhar espiritual. Que é verdade que traz sombra e reflexo para a vida natural. Mas o evangelho, ele não se resume a pegar uma lei e aplicar na vida prática. Se isso funcionasse, como o Vitor bem abriu aqui, ali, quase que eu interrompi ele, que ele estava pregando aqui. Quase que eu falei, rapaz, para que senão eu tenho que falar alguma coisa. A vida não se resume a pegar a lei e aplicar na vida prática. Se fosse assim, não precisava de uma nova aliança. Jesus não precisava ter ido na cruz. Era necessário que o Espírito Santo viesse sobre nós para que, no andar do Espírito, nós pudéssemos experimentar, começar a experimentar a vida eterna. Algo que nós, de nós mesmos, nós não vamos conseguir experimentar. Nós tivemos uma experiência maravilhosa nos Estados Unidos. Vou falar pelos homens. Nós ouvimos no final, estava lá eu, o pastor Beto, o Vivaldo, o testemunho espontâneo de 6 homens que vieram de lugares diferentes dos Estados Unidos para estar lá conosco. E quando a gente fala assim, Estados Unidos, Orlando, é bem fácil que naturalmente, de uma forma carnal, você imagina assim, os caras foram lá passear e por acaso arrumaram uma agenda lá para dizer, né, que para justificar. Eu acredito que talvez isso não aconteça aqui porque vocês já nos conhecem, né? Mas o fato é que lá Deus tinha uma agenda espiritual. E esses homens que foram lá conosco testemunhando daquilo que Deus fez na vida deles, eles foram para lá, para esse encontro, para ficar conosco nessa casa, com quase nenhuma expectativa. E saíram de lá surpresos com o milagre que Deus fez. É o cenário de João capítulo 6. Entraram com uma expectativa e saíram com outro tipo de recompensa. Homens de Deus, que também presentearam as nossas vidas com a sua presença, com os compartilhamentos. Mas lá nós falamos da importância de fazer exercícios espirituais. De parar uma hora, para agora nós vamos orar. Agora você vai ligar o seu celular, você vai parar, você não vai dormir, você não vai fazer uma pausa para o lanche. Agora você vai fazer um exercício espiritual. Vai orar. E, gente, parece que é nos últimos 5 minutos que a coisa começa a acontecer. É quando a nossa carne vai se enfraquecendo, quando a nossa mente já não está mais produzindo tudo aquilo, que você começa a ter sensibilidade no espírito. É quando você investe tempo nesse exercício espiritual que parece que você vai, aquilo que é espiritual vai ficando mais palpável na sua vida. Uma vida rasa com Deus nunca vai levar um cristão a experimentar isso. Nunca. E Jesus aqui estava conversando com os seus discípulos, uns caras que andavam com ele o tempo todo. De novo, gente, eu preciso muito do seu coração, da sua atenção, porque eu também não pretendo hoje aqui só ministrar a sua mente ao seu coração. Tem algo que no mundo espiritual está se movendo em direção a nós.
E é sobre isso que eu estou falando hoje. Então eu estou na introdução da introdução ainda, para a gente chegar no lugar que o Senhor quer que a gente chegue. Vamos continuar lendo o versículo 22? No dia seguinte, a multidão do lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, não pelo movimento espiritual que está acontecendo, não por algo sobrenatural que acometeu vocês, não por algo que a sua mente, o seu coração não consegue responder, mas porque vocês comeram pão e vos saciaram. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou, marcou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Deixa eu ajudar vocês nessa sequência. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, se vocês continuarem pautando a vida de vocês, e o que traz vocês a um culto, se vocês são igreja só porque Deus está fazendo algo por vocês na vida natural, ainda é pouco. Não tem nada de errado de você vir aqui agradecer, pedir, não é só sobre isso. Jesus está dizendo aqui que tem algo mais, além. Porque eu estou aqui para que vocês creiam em mim. A gente conversou nesses dias lá com os homens sobre um negócio chamado incredulidade. E a plateia lá e a plateia aqui é de gente que diz que crê em Deus. E eu creio que vocês creem em Deus. Mas existem algumas circunstâncias, existem alguns eventos, que eles não são percebidos por pessoas carnais, senão espirituais. Às vezes, o que eu e você estamos precisando, algo precisa acontecer na nossa vida, que começa no espiritual, que é uma provisão sobrenatural da parte de Deus, e nós não estamos acessando ou pedindo, porque a nossa fome e a nossa sede, elas se limitam a um plano natural. Porque se Deus entregar um pão para a gente comer, parece que a gente se sacia ali. Parece que se só o natural chegar, Daça, tá bom, eu só precisava ser transferida. E você pode limitar o seu relacionamento com Deus a um Deus que te serve, que te provê algo no natural. E é por isso, e é muito por isso, que as pessoas às vezes só se achegam a Deus quando tem uma necessidade. Porque parece que Deus se limita a alguém que prover algo num cenário de carência e necessidade. Quando, na verdade, o Senhor está querendo estabelecer um relacionamento, que a gente creia nele. Eu vou dar um exemplo que vai parecer simples isso. Os meus filhos lá em casa nunca tiveram que fazer a seguinte pergunta, Caio. Pai, tem leite na geladeira?
Porque nós entendemos que o nosso papel é prover. Então, o nosso filho, ele não ia na direção da geladeira perguntando, pai, tem leite na geladeira? Nosso filho só vai lá e abre a geladeira na expectativa e certeza de que lá vai ter o leite. Entende? A igreja do Senhor, uma igreja espiritual, ela não pode orar em direção a Deus na dúvida se Deus tem aquilo que a gente precisa. Parece que a gente precisa fazer ofertas e sacrifícios e promessas e votos. Senão, Deus não vai abrir a porta da geladeira. E, na verdade, parece que a geladeira de Deus não está cheia o suficiente para o tamanho da nossa necessidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não funciona assim. A geladeira de Deus está abastecida e Ele nos ama. Se pedir, Ele vai dar. Só que no natural a gente não vai nunca ter esse tipo de relacionamento com Deus. Nós precisamos ir mais fundo, mais longe. Sabendo que eu e você vamos ter dificuldade de andar nessa dimensão, nessa profundidade, Jaque. Deus criou duas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deus criou um negócio chamado fome e criou um negócio chamado sede. Por isso, a Bíblia relata 13 grandes fomes na história do povo. E todas elas apontam para um chamado de Deus para arrependimento, um relacionamento mais íntimo, e são sucedidas de provisão da parte de Deus. Escute isso. Em nenhum caso na Bíblia, onde houve uma grande fome, Deus não supriu essa fome depois. Nenhum caso. Não vai ser com você a primeira vez, não vai ser com você a primeira vez. E do ponto de vista profético, porque a Bíblia é uma palavra profética, a fome aponta para a volta de Jesus. A grande fome aponta para a volta de Jesus. Se você não quiser confiar em mim, não precisa confiar. Leia Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 24. A fome é um dos sinais da volta de Jesus. Pastor Sérgio, você conhece essas coisas porque você estuda? É. Porque a gente gasta mais tempo. Porque eu estudo para parecer bonitão e inteligente aqui na frente de vocês? Não. É porque eu preciso. Eu tenho fome. Eu tenho fome e sede desse negócio aqui. Eu sei de onde isso daqui me tirou. Eu sei quem eu seria sem essa palavra. Eu sei do que eu me alimentava e quando eu passei a me alimentar dessa palavra, eu sei a nova vida que o Senhor me deu. Isso é espiritual. Isso não foi alguém que me ensinou só. Isso foi algo que eu decidi viver. Isso não foi uma lei. Isso é Cristo crucificado, pagando o preço para que eu tivesse uma nova vida. Isso é espiritual. Isso não é 1 mais 1 é 2. Isso foi um milagre. Foi eu ter morrido sem ter como viver de novo. Jesus me deu uma nova vida. É por isso que nós vivemos. É porque houve um pão que desceu do céu. Uma fonte de águas vivas que nos foi dada. Eu vou parar e nós vamos continuar lendo o texto. Jesus, versículo 29, respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e cremos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu.
Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu vou repetir. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Que ousadia desse Deus. Trazer sobre nós uma promessa dessa envergadura. Quem vem a mim será saciado. A minha geladeira está cheia. E mais do que isso, Jesus vai falar logo depois. Quem o Pai me entregou, quem veio até mim, de forma nenhuma eu lançarei fora. E aí, gente, primeiro foi a multidão. Incrédulo. Povo incrédulo, carnal, que só segue ao Senhor por conta das bênçãos. Só busca o Senhor quando há necessidade. Isso é multidão. Depois vieram os discípulos. Andam com o Senhor Jesus, mas ao menor sinal de algo mais profundo e espiritual, o coração não aguenta, a mente não entende. Fica com medo, não reconhece o mover de Deus. E agora, Jesus se depara com os caras que conheciam, com os sacerdotes. Agora Jesus vai se deparar com os caras que dominavam a lei. Vamos continuar lendo? 37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cuja pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto o Pai. Na verdade, vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. 48. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E ele continua, vossos pais comeram no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, e ele está falando dele, viverá para sempre. Entende que se nós não formos para uma vida espiritual, se nós não avançarmos e nos aprofundarmos, nós só vamos cogitar desse lado da vida, que é carnal. E tem algo que me dói. Tem algo, Clarice, que Deus coloca no coração do pastor. É que seus filhos não fiquem indiferentes a essa realidade. Que a vida deles custou a vida do Filho de Deus. Tem uma coisa que me dói, e quando eu digo me dói, eu nasci para isso, para sentir essa dor, essa compaixão, é ver as pessoas tratando a morte de Jesus de qualquer jeito. É ver as pessoas tendo acesso à Bíblia, tendo acesso à liberdade de se relacionar com Deus e fazendo isso só quando dá, só quando quer.
Ou só quando precisa? Está disponível o pão da vida que desceu do céu, para que tenhamos acesso a tudo aquilo que Deus tem para nós. E de vez em quando, eu busco esse pão. 90% do meu tempo, eu busco outro pão. Aquele que a gente come, e a gente vai continuar comendo, e se só comer dele, a gente vai morrer. Mas existe um pão, um relacionamento, que demanda, Jales, às vezes, ficar 1 hora. Demanda, às vezes, abrir mão de outras coisas para você se aprofundar. Esse pão é espiritual. E é esse que traz respostas e suprimentos para a nossa vida eterna. É esse que faz com que haja uma resposta para essa pergunta: que sinal você vai fazer? É esse relacionamento que nos leva a ver sinais, maravilhas, milagres, uma provisão que aponta para Deus. Esse relacionamento mais profundo que nos ajuda a não sermos enganados pelos nossos olhos naturais. É esse tipo de relacionamento, Fanny, que faz o seguinte: quando está tudo ruim, a gente está louvando a Jesus. A gente está crendo no Senhor, a gente está com o nosso coração em paz. É um olhar acima das circunstâncias naturais. É o que nos permite, quando vem uma crise financeira, uma morte na família, uma viuvez, um rompimento injusto, inesperado de um relacionamento, a perda de um filho. Eu estou citando aqui as piores dores que um ser humano pode passar no decorrer da vida. E ainda nos permite sermos espirituais. É esse relacionamento espiritual profundo. É crer na promessa do Senhor Jesus, que Ele existe, que Ele está vivo, e que ainda que todas as circunstâncias apontem para uma vida, para uma tragédia, para uma vida ruim, ainda assim eu louvarei o Senhor, ainda assim eu vou adorar o Senhor, ainda assim eu vou andar, eu vou louvar, eu vou amar as pessoas. Ainda assim, o meu coração não vai distribuir amargura, tristeza e sofrimento. Ainda assim, o louvor será encontrado nos meus lábios. E nós nascemos para isso. Efésios 1, versículo 6 diz que nós fomos criados para o louvor da glória, da graça de Deus. Portanto, uma igreja que anda além dessas circunstâncias, que não congrega só para obter bênçãos, que não duvida que a geladeira de Deus está abastecida e que Ele quer entregar o que Ele tem, é uma igreja espiritual. Não é uma igreja carnal. Não é uma igreja cheia de conhecimento sobre a Bíblia somente. É uma igreja que tem um relacionamento íntimo, sincero e profundo com o Senhor Jesus, que não se alcança na superficialidade. Não se alcança sem tempo com Deus. Não se alcança sem ir mais profundo nisso daqui. Eu quero ler uma história para vocês. Lembra que eu falei que ia falar de Dia dos Namorados? Eu não sei vocês aqui, mas eu lembro, viu, Wesley, quando eu era criança, eu ia muito à banca de jornal. Era lugar que comprava figurinha, lugar que comprava chiclete, né? E às vezes também tinha umas tarefas dadas pelo meu pai e pela minha mãe, comprar o jornal. Minha mãe gostava de um romance chamado Sabrina. Ele vinha nos livrinhos. Ah, vai, você lembra? E eu ia comprar Sabrina para ela. Sabrina era um romance que vinha, acho que lançava todo mês. Minha mãe gostava daquilo.
Pois é, tá vendo? É a coleção daquele negócio. Mas tudo isso foi inspirado no primeiro romance que surgiu na face da Terra, um livro chamado Ruth. Ruth é uma história de amor perfeito. Ruth é uma poesia descrita em 84 versículos, distribuídas em capítulos. É uma história perfeita de amor entre um homem e uma mulher. Ruth não tem nenhum profeta envolvido. Ruth não tem nenhum sinal, nenhuma maravilha. Talvez, como muita gente já questionou, na época que foram colecionar esses livros, Ruth seja o livro menos espiritual. Eu vou dizer para vocês, grande engano. A história, o livro de Ruth está lá para mostrar quem é Deus. O livro de Ruth aponta para o senhorio de Jesus. Leia João capítulo 6. Leia essa semana o livro de Ruth. Na véspera do dia dos namorados, estou eu aqui para botar você para ler um pedacinho do livro de Ruth. O livro de Ruth está logo depois do livro dos Juízes. Abra aí para a gente ver. O livro de Ruth, na verdade, conta uma história que aconteceu de verdade no tempo dos juízes. Se você ler o livro dos Juízes, você vai ver que é o seguinte. Nesse tempo, Geraldo, foi um tempo marcado pela seguinte característica. Josué havia morrido. E todos os contemporâneos de Josué, que viram sinais e maravilhas, temiam o Senhor, haviam sido recolhidos e congregar com Deus. Então veio uma geração que não conhecia mais a Deus. E esse povo então foi atrás de outros deuses. Indo atrás de outros deuses, se estabeleceu um cenário de incredulidade no meio do povo. Incredulidade é o resultado de se confiar em outra coisa ou em outra pessoa que não em Deus. Incredulidade não é não crer em Deus. É adorar e colocar a sua fé no Deus errado. Seja numa coisa ou numa pessoa. O livro dos Juízes foi escrito numa época de um povo incrédulo, e Deus então enviou os juízes para que o propósito de Deus se cumprisse durante uma geração que não cria em Deus. Pastor Sérgio, como você sabe disso? Está escrito, é só ler o livro de Juízes. O livro de Ruth, por sua vez, foi escrito na época dos juízes, numa época de incredulidade e de juízo de Deus. E como que o juízo de Deus se manifestou? Vamos ler comigo, Ruth capítulo 1. E sucedeu que, essa expressão "e sucedeu que" é usada 5 vezes na Bíblia. E todas as vezes que essa expressão "e sucedeu que" é usada na Bíblia, ela deve trazer para nós a expectativa de que Deus vai agir de forma sobrenatural. E sucedeu que, no dia em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Fome. Juízo de Deus para atrair o seu povo para um relacionamento mais íntimo e sincero. Pelo que um homem de Belém de Judá, Bethlehem. Gente, eu vou fazer uma digressão importante aqui agora. Eu não sei falar hebraico. Eu nunca estudei hebraico. Mas dentro de um conhecimento raso, eu sei que hebraico tem 22 letras, consoantes. Não tem nenhuma vogal. As vogais são representadas por pontinhos. E
O idioma hebraico ele se caracteriza pelo seguinte: todo nome tem um significado que vai além do significado literal. Toda letra, ela representa uma situação, tem um significado. E algumas letras significam números. Por isso é que o hebraico, às vezes as pessoas contam as letras. Os salmos, por exemplo, foram dispostos de acordo com uma ordem numérica. A escrita hebraica, ela tem um significado que vai além do significado natural. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As palavras em hebraico, elas vão além do significado natural. Tem um significado espiritual. Quer você creia ou não. Porque foi Deus que criou isso. E o significado das palavras em hebraico, eles não só são alcançados pela sua leitura gramatical, Vitor. Porque às vezes, uma frase, ela é encontrada num pictograma. O que é um pictograma? É um desenho que traduz uma expressão. Então, às vezes, o povo hebraico escrevia com o seu vocabulário, com as suas letras, e às vezes eles escreviam por meio de desenhos. Não está ficando muito complicado, mas para dizer assim, o hebraico é uma língua que reflete uma realidade natural, mas também uma realidade espiritual. E nós que somos espirituais, precisamos ler o natural e extrair o que de espiritual Deus quer comunicar conosco. É por isso que nós precisamos parar e entender que a expressão pão da vida, ela está além de uma expressão natural. Porque a resposta de Deus para essa fome foi pão. Se nós queremos entender o suprimento de Deus para a nossa vida, esse chamado de Deus, nós precisamos de 3 coisas. Se você sair daqui hoje só com essas 3 coisas, viu, meu filho? Você vai entender. Você pode não estar passando fome natural, mas talvez você esteja passando uma fome espiritual. E é essa que Deus quer suprir. Talvez não está faltando nada na sua vida. E isso pode ser o seu maior inimigo nesse momento. As suas necessidades estão de pé. Mas o Senhor Jesus veio para saciar algo que é espiritual. É uma sede, uma fome que está dentro de você. E se você não for buscar essa fome, se você não reconhecer e não se arrepender, que é essa fome que você precisa saciar, você nunca vai passar uma hora orando, você nunca vai buscar a Bíblia como alimento para a sua vida de verdade. Se você não entender que você é espiritual, você nunca vai fluir em águas profundas com Deus. E essa fome aqui, ela não pode ser entendida só como uma fome natural, ela foi. Mas ela foi dada por Deus por um povo que precisava entender, que precisava mudar de vida, de arrependimento, uma fome espiritual. Esse era o tempo dos juízes, o povo precisava de arrependimento. Pelo que um homem de Belém de Judá, Betlehem, casa, Lehem, pão. Belém era a casa do pão. Gente, olha assim, a Bíblia está dizendo o seguinte, o povo teve fome, saiu da casa do pão. Gente, se eu estou com fome, eu vou para a casa do pão. Sabe por que isso aconteceu? Porque o povo estava sendo carnal. Entendeu que a necessidade era só material. E Deus estava chamando para um relacionamento mais íntimo. E às vezes você só alcança com jejum, por exemplo, onde você passa fome. Eu não sei vocês, Deus está me chamando para um tempo de mais intimidade. E eu estou fazendo votos. E eu quero aconselhar você a fazer o mesmo. Vá mais fundo, vá mais além. É Deus que está gerando essa fome no seu coração, para um relacionamento mais íntimo e sincero. Não é natural, é espiritual, minha sogra. Eu estou vendo o tanto que a senhora está se dedicando mais para as coisas espirituais. É o Senhor que está te chamando. Caio, Tiago, é o Senhor que está chamando vocês para um encontro de final de semana, para estar aqui nesse momento agora.
É espiritual, Vanessa, não é natural. Se você não partir desse pressuposto, você vai continuar andando com Deus e não vai sair do lugar. Aquele homem, que está descrito aqui, Elimeleque, o nome dele queria dizer, o Senhor é meu rei, o Senhor é meu Deus. O que que ele foi fazer saindo da casa do pão? Vou dizer para vocês o que ele foi fazer. Saiu a peregrinar nos cantos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Olha o que aconteceu. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome de outra, Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Gente, isso é um romance? Parece uma tragédia. Mas essa é a história de um Deus que resgata, de Deus que manda um Boaz e redime um povo. Essa é a história de um homem que saiu da casa do pão e foi buscar o seu próprio sustento. E o que lhe sucedeu? Crise financeira. Morte, viuvez, perdeu os filhos. Gente, eu estou falando de algo natural, doído. O homem saiu para buscar a resposta de algo natural. Ele alcançou? Se você ler o livro de Ruth, você vai descobrir o seguinte, que enquanto eles estavam lá nesse perrengue, como se diz hoje, enquanto essa mulher viúva, com as suas 2 noras, que nem eram da sua cultura e religião, pessoas estranhas, de hábitos estranhos, estavam lá no lugar que tinha pão natural, ela ouviu dizer que na casa do pão, Deus trouxe uma provisão sobrenatural e lá tinha comida de novo. O que ela fez? Voltou. A mensagem de Deus hoje não é algo do tipo, você vai morrer onde você está. Você vai viver essa vida desgraçada. A mensagem de Deus é, se voltem para mim. Confiem, na minha casa tem pão. Na minha casa tem pão. Está passando um tempo difícil? Não vai para outro lugar. Não busca outro Deus. Confia em mim, creia. Eu enviei para vocês, Marcelo, um suprimento eterno e suficiente chamado Jesus Cristo. Dependam dele, creiam nele, busquem nele. Dele virá a resposta, dele virá o sustento. Eu trouxe vocês para muito mais. Desfrutem disso, busquem isso, peçam isso, vivam isso. Sabe por que eu falei da língua hebraica? Não foi só para falar de Bethlehem, nem de Elimeleque, nem de Malom e Quilion. A tradução de Malom e Quilion é doença e depressão. Mas se vocês leem o livro é um romance. Aconteceu tudo de ruim quando se deixou a casa do pão. Boaz, por sua vez, Boaz foi o avô de Davi. E essa mulher Noemi, ela entrou na Ruth entrou na genealogia de Jesus. Dizem que esse livro foi escrito por Samuel, o profeta, aquele que ungiu Davi, e viu essa história toda. Há quem diga que foi Davi, mas eu me filio à corrente de que foi Samuel. Samuel era um homem espiritual, que não via conforme os olhos naturais. Samuel viu e leu e escreveu essa história, uma mensagem espiritual. No hebraico, o pão ele é formado, essa palavra, por 3 desenhos, por 3 letras. E o hebraico se lê de trás para frente. A palavra pão
é o resultado de 3 desenhos ou de 3 letras. E a primeira letra, do final para o começo, quer dizer autoridade. O primeiro desenho da palavra pão é um cajado, que significa a autoridade que está na mão do pastor dada por Deus. Qual é a provisão que nós devemos encontrar na mão de Deus? Autoridade. Autoridade para lançar fora o inimigo da nossa presença. Mas autoridade para a gente se submeter a ela também. Quer viver, meu irmão? Quer provisão sobrenatural? Viva debaixo da autoridade de Deus. E creia que há poder no nome de Jesus para subjugar a doença, o mal, o câncer, a depressão, a morte, a doença. Nada disso vence o nome de Jesus. Então, se você quer ser um ser espiritual, tem alguém doente, ore em nome de Jesus. Tem alguém com alguma necessidade, ore em nome de Jesus. Sua esposa está precisando de algo, impõe as mãos sobre elas e ministre o poder que há no nome de Jesus. Isso é ser espiritual. Isso é crer que na geladeira de Deus, como resposta dessa oração, vai vir uma provisão sobrenatural, que o médico natural não vai conseguir trazer. Nem o plano de saúde e nem o remédio. E Deus pode usar todas essas coisas. Mas tudo começa no plano espiritual para vir para o natural. Deus está falando com você? Não é sobre o que eu estou falando. Deus não está gerando fome no seu coração para te acusar, para que você busque esse pão, a autoridade dele. A segunda palavra, segunda letra da palavra pão, a autoridade, e o P do meio do pão ali tem a ver com provisão. Tem a ver com, é como se fosse uma provisão no sentido o desenho é uma cerca. E essa cerca, ela coloca limites para a nossa vida, mas ela também separa onde Deus vai trazer a sua provisão. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que Ele é a porta. Não é isso? Que Ele é o quê? O aprisco. É nesse lugar que nós temos a nossa provisão, o nosso cuidado. É ali que com aquele cajado o pastor nos protege do mal. E às vezes nós achamos que viver a vida cristã é uma vida limitada, de não pode. E Deus está dizendo, onde há pão, há limites, há segurança. É por isso que o casamento tem limites, é por isso que a vida cristã tem limites, é por isso que a vida financeira tem limites, porque existe uma cerca, um pão, uma provisão. Não se vive com Jesus de qualquer jeito. Mas quem vive com Jesus tem tudo o que precisa dentro desse aprisco. Pão da vida. Termina com um desenho de águas, de ondas, que tem a ver com fluir constante de Deus. Eu não sei se vocês viram um curso de água. O curso da água segue o seu caminho. A água não fala assim, não, eu vou para lá. A água tem um fluir constante na direção de um caminho por onde ela pode passar. A água não tem vontade própria e se desvia. A água vai nesse fluir espiritual de Deus. Sabe? A água aponta para Jesus como uma fonte. O pão da vida tem que ver com autoridade, limite, cerca de proteção e com o fluir de Deus, com a vida de Deus. É uma direção. Existem vários caminhos. Jesus se apontou como o caminho, a verdade e a vida. E falou, ninguém vem ao Pai senão através de mim. A incredulidade que cria desvios para essa água. Cria alternativas forçadas, não criadas por Deus, e que apontam para um lugar onde aparentemente há provisão. Sobre isso o profeta Jeremias falou, da parte de Deus.
Duas coisas odiosas o povo fez contra mim, dizendo Deus. A mim me abandonaram um manancial de águas vivas. E a segunda coisa foi, abandonaram Deus, cavaram para si cacimbas rotas. Fizeram armazenagens de água que um dia vão secar. Outros deuses. Um dia vão se mostrar incapazes de saciar a fome e a sede que eu coloquei dentro de vocês. Um dia não terão respostas. Um dia vão se mostrar limitados. Lembram quando Moisés fez 10 sinais? Os magos de Faraó conseguiram imitar Moisés até determinado momento. Em determinado momento eles não conseguiram mais. Aquilo que o mundo pode trazer, ou falsos deuses podem trazer, vai só até aqui. Deus está querendo que a gente viva a vida eterna. Eu poderia trazer na Bíblia vários exemplos disso, e eles ficam pipocando na minha mente. E eu quero dizer para vocês, basta que vocês entendam, é simples assim. Jesus é o pão da vida. Deus deu a ele toda a autoridade, pão da vida. Ele é o nosso aprisco, podemos viver por meio de Jesus e a sua palavra. Vai estar tudo lá. Existe um fluir de Deus, uma vida. Existe um caminho, uma direção. E a Bíblia descreve no Apocalipse. Primeiro Jesus fala, olha, venham comprar de mim, sem dinheiro. Quem tem fome, quem tem sede. Você acha que é rico, você é pobre, cego e nu. E a Bíblia fala que do trono de Deus flui um rio de águas vivas. Esse rio sai do trono de Deus. Nós precisamos conectar as coisas espirituais com as coisas naturais. Nós precisamos sair desse lugar de religião, ir para um lugar de um relacionamento íntimo com Deus, onde o Senhor quer revelar coisas grandes, extraordinárias, profundas, para mim e para você, que só se revela num lugar de intimidade, no Santo dos Santos, em quem busca, em quem procura, em quem tem fome e sede. Isso não é natural. Isso é uma decisão espiritual. Eu quero mais, eu preciso de mais, eu vou mais além. O profeta já disse isso. E o Senhor quer nos revelar coisas grandes, profundas, e nós não estamos aqui limitados a isso. Nós estamos vendo. Nós não vamos ser como a multidão, só vai buscar o Senhor no dia da necessidade. Nós não vamos ser incrédulos como os discípulos. Nós não vamos contestar a verdade de Deus como os judeus, como os sábios. Jesus é o pão da vida. Esse pão que Ruth conheceu quando voltou para Belém, que Elimeleque abriu mão. Elimeleque tinha o rei como Deus e abriu mão disso. O povo pedia um rei. O povo queria um rei. E esse tal de Samuel ficou triste, como eu fico triste, às vezes, vendo que o povo queria um rei natural, queria soluções naturais, queriam provisões naturais, e às vezes quando a provisão chega, ele decide se vai buscar o Deus ou não. Ele decide se ele está afim de ir no culto ou não. O povo, quando está abastecido, ele decide se vai orar ou não, se vai cantar uma música para Jesus ou não. Porque aparentemente não tem mais sede e fome. Samuel ficou triste com isso, porque o povo queria um rei natural. E Samuel, como um homem espiritual, chegou até Deus e falou: Deus, eles estão me rejeitando. E a resposta de Deus foi: não, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles querem uma resposta natural. Eles não querem a mim, porque eles não me veem. Porque para isso eles precisam se arrepender. Para isso eles precisam buscar mais fundo. Eles precisam ter mais fome. Esse povo de João capítulo 6
estavam correndo atrás de Jesus porque queriam coroá-lo como rei. Queriam arrebatar a Jesus, essa multidão, porque queriam fazer de Jesus o rei. E Jesus fugia disso. Jesus não estava trazendo só uma provisão natural. Jesus estava trazendo um reino espiritual, algo eterno. Se não é isso que você está buscando, você hoje de manhã parou no lugar errado, para ouvir as coisas erradas, da pessoa errada. Existe algo que Deus está comunicando no seu coração, que vai de encontro a uma sede e uma fome espiritual, que Ele quer e vai saciar. Eu profetizo em nome de Jesus, que você vai alcançar isso, que você vai buscar isso. Isso vai se refletir na sua vida natural, que você vai ver sinais, maravilhas, coisas que a sua mente não consegue explicar, que o seu coração não consegue entender, e tudo isso será para a glória de Deus. Que Deus traga à tona a sede e a fome que vocês têm no coração, espiritual. E que no dia bom você procure o Senhor, e que no dia mau você procure o Senhor, porque Ele é o pão da vida. Quero te convidar para a gente orar agora, mas uma oração diferente. Uma oração de alguém que talvez vá precisar sair daqui e fazer um voto com o Senhor e jejuar. E buscar mais fundo o Senhor. Alguém que vai estar sendo instruído agora, não só ler o livro de Ruth, ler João capítulo 6, mas quem sabe dar uma guinada na vida e fazer exercícios espirituais. Não porque tem uma fome ou uma necessidade, que você quer o pão da vida. Deus, eis aqui um povo que se chama pelo teu nome. Foi o Senhor quem comprou esse povo e eu quero colocar a minha vida e a vida desse povo diante do Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor. Nós carecemos do Senhor, Deus, assim como a corça anseia por águas, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos daquilo que o Senhor tem para nós. Deus, o Senhor tem desejado para nós algo maior, mais profundo, mais relevante, que alcança outros países, outras nações, outra medida econômica e financeira. Deus, outro mover do Senhor. E nós não temos buscado o Senhor nessa proporção. Nós não temos buscado o Senhor como nós deveríamos. E eu quero primeiro nos arrepender, me colocar na brecha, por mim e pelo teu povo, tem misericórdia de nós, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Corre na nossa direção, ó Pai. Vem nos buscar, nos abraçar. Coloca sobre nós, Deus, o teu manto, o teu anel no nosso dedo. Calça os nossos pés com a tua sandália, por amor do teu nome. Deus, não há em nós merecimento, mas nós reconhecemos que aquilo que precisamos, a fome que veio no nosso coração, quando nós fomos buscar os nossos desejos, nos apontam para o Senhor, Pai. Gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro nesse mundo, em coisas mundanas, em coisas que não suprem a nossa fome verdadeira, a nossa sede do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Somos como esse filho pródigo diante do Senhor, dizendo: Senhor, nós não somos dignos, não fosse pelo aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele pagou um preço para que nós estivéssemos hoje, nessa manhã, dizendo ao Senhor: Deus, Tu és a casa do pão que nós viemos buscar. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nesse tempo de tribulação. Eu oro, Deus, para que o Senhor mantenha perto de nós essa fome espiritual, essa sede pelas Tuas fontes, ó Deus. Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia, porque nós não temos. Precisamos do Senhor, Jesus, todos os dias da nossa vida. Ser propício a nós, Deus. Ser propício a nós. Deus, eu quero ver o Teu povo voando, Senhor, alimentado, forte, correndo, Deus, com os cavalos, Pai. Um povo, como diz a Tua palavra, que à frente dele é como um fogo, Deus,
devorador, Pai. Oro para que sejamos conhecidos pelos teus grandes feitos no nosso meio, Pai. Deus, que cada oração respondida, que cada porta que se abre, que cada porta que se feche, aponte para o Senhor, Deus, e não para os nossos feitos, Pai. Leva-nos, Deus, para um próximo nível de intimidade, de relacionamento com o Senhor, Pai. Queremos abrir mão da nossa incredulidade. Ajuda-nos, Deus, a enxergar os falsos deuses. Deus, reconhecemos que somos um povo de lábios impuros, muitas vezes, e de um coração com ânimo dobre, Pai. E eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê olhos fitos no Senhor, Pai. Perdoa-nos, Deus, pela incredulidade, por limitar o Senhor, Pai, e aquilo que o Senhor quer e pode fazer nas nossas vidas. Oro, Deus, para que o Senhor nos dê acesso a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Oro, Deus, pela nossa família, pela nossa casa, Deus. Oro, Pai, para que os nossos filhos não sejam como aquele povo que não conhecia mais o Senhor e os teus grandes feitos. Que o Senhor nos ajude, Deus, a falar para os nossos filhos, para a geração vindoura, sobre o Senhor, a tua casa, o teu pão, a tua provisão, sobre quem o Senhor é. Deus Santo, eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que hoje seja um dia diferente, para que essa semana seja uma semana diferente, para que os próximos 4 domingos, Deus, onde vamos falar sobre como precisamos buscar o Senhor, o Senhor venha nos acrescentar mais e mais. Deus Santo, eu despeço o teu povo, debaixo da bênção do Senhor, do cuidado do Senhor, da provisão do Senhor, em nome de Jesus, para que vivam o teu shalom, a tua paz, a tua provisão perfeita, os limites do Senhor, o teu fluir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, o seu domingo, em nome de Jesus.